Fala aí galera do Biobelo, tudo bem? Sou o professor Igor, estou aqui na área mais uma vez, vim dar um suporte para o pessoal que vai fazer o concurso de papiloscopista da Polícia Federal e vim resolver uma das questões que caíram na prova de 2018, que foi o último concurso, tá? Como eu disse até num post meu no Instagram, que eu marquei lá no Stories, o bloco 3 da prova de papiloscopista tem 4 disciplinas ali: arquivologia, biologia, física e química. E as pessoas costumam abandonar, né? Mas eu não recomendo, porque apesar de ser um bloco um pouco pesado, né? As questões são um pouco complexas, mas o candidato acaba desistindo, né? O que faz a nota de corte ficar bem baixa. Então eu vim resolver aqui uma questão para vocês que dava para resolver. Quem tem um conhecimento de biologia do ensino médio consegue resolver uma questão dessa. Em se tratando de CESP-UNB, atual SEBRASP, eu arriscaria uma questão dessa, por exemplo. Não é porque eu sou professor, não. Mas se eu fosse um candidato, um aluno que estou estudando e pego uma questão dessa, eu arrisco porque a chance de êxito é muito grande, né? Então você vai acabar sendo um candidato aí diferenciado. Vamos lá, vamos fazer a questão aqui. Como vocês podem ver, tá lá, né? Polícia Federal 2018, a prova de papiloscopista, a banca é a CESP, atualmente SEBRASP. Como você pode observar essa imagem aqui, isso aqui são células sanguíneas, tá? A questão vai falar sobre isso. Quando você observa isso, você vai perceber que aqui é uma membrana plasmática, ó, no entorno aqui, envolvendo esta célula. E a sensação que dá é que essa célula quer se partir. O nome disso, pessoal, é mitose, tá? É um processo de divisão celular. Existem 2 processos de divisões celulares. Uma é a mitose e a outra é a meiose. Essa segunda aqui, essa meiose que eu citei, ela serve para o indivíduo formar gametas. Não é o caso dessa questão. O foco da questão é a mitose. E a mitose tem algumas fases, né? Prófase, metáfase e outras 2, anáfase e, por fim, a telófase. Então, se o aluno que está estudando conhece essas 4 fases, consegue olhar uma figura, uma célula em processo de divisão celular e ele sabe identificar essas 4 fases, ele mata rapidamente a questão. É o que vai acontecer agora. Olha só. A imagem anterior foi obtida a partir de amostras de sangue coletadas em uma cena de crime para fins de isolamento de DNA. Várias células foram observadas, mas uma delas, a indicada pela seta, apresentava um aspecto morfológico diferenciado. É exatamente o que a questão está mostrando aqui em cima. Ó, olha a setinha aqui, né? E você observa que aquela célula está diferente das outras células sanguíneas. Beleza? Ela está parecendo que ela quer se romper, partir no meio. Aí ele fala assim: a célula indicada encontra-se em mitose. Tá certo. Na fase de prófase, que se caracteriza pelo desaparecimento da carioteca e espiralização do material genético. O que é isso, pessoal? Quando ele fala em desaparecimento da carioteca, essa carioteca é uma membrana que envolve o núcleo. Ela realmente pode desaparecer em uma das etapas dessa divisão celular. Quando ele fala em espiralização do material genético, é quando aquela dupla fita de DNA, né, que a gente vê na televisão aí direto, quando esse DNA ele começa a se espiralizar, ele fica mais condensado. Ele fica assim, ó, num formato que a gente chama de cromossomo. Até aí você pode pensar que o item está certo. Mas, pessoal, quando você olha para essa imagem aqui, onde a célula está praticamente terminando de se dividir, o nome dessa fase é telófase. Eu estou aqui, ó, no finalzinho do processo, entendeu? Ele falou que era uma prófase, ele falou que era a primeira parte aqui, ó. A célula está em prófase, e não é verdade. Então você vê, é uma maldade na questão para pegar o candidato aí desavisado, né? Então o gabarito desta questão é errado. Tranquilo? Eu até trouxe uma figura final aqui que não estava na questão, só para que você identifique aqui as imagens da querida mitose, né? Das fases da mitose. Então aqui você tem a prófase, que foi a que ele coloca no item. Olha como é que está a célula, tudo bem?
Eu vou pular essa daqui porque eu não comento muito sobre essa fase de prometáfase, enfim, alguns livros consideram, outros não, né? Você tem a metáfase, que é quando os cromossomos estão bem no meio, ó, bem no meio da célula, na placa metafásica, tudo bem? Na região do equador da célula, que a gente chama. Você tem a fase da anáfase, pode observar aqui, que é quando essas cromátides irmãs, né, quando esses cromossomos são separados, a gente chama de cromátides irmãs, eles começam a migrar para os polos opostos da célula, um pedacinho vai para o lado, um pedacinho vai para o outro, tudo bem? Como você pode ver aqui, ó, um vai para um lado, um vai para o outro, tá? E aqui a telófase, que era o gabarito da questão, que quando você olha que interessante, né? Na telófase você vê que a célula já está quase que se partindo, era a seta aqui no meio, ó. Você vê que a célula está querendo, né, já se dividir, e ali na etapa final, que a gente chama de citocinese, ela já praticamente partiu completamente, né? Já se dividiu. Então, esse era o bizu da questão. Se o aluno tivesse uma capacidade visual, ele matava a fase certinha. Tranquilo? Muito obrigado aí por você ter ficado até aqui, praticamente 6 minutos de vídeo aí. E tamo junto. Continue forte nos estudos e valeu!